Falar agora da próxima energia, que é o trabalho e energia potencial gravitacional. Essa energia que é bastante utilizada, que a gente vai ver na conservação de energia mecânica. Essa energia que é muito importante, porque eu falei lá nos vídeos anteriores que essa energia potencial gravitacional ela é dada também pelo trabalho realizado pela força-peso, né? Teve uma questão lá que eu fiz no vídeo, onde o trabalho, tipo, como é que calcula o trabalho, né? O trabalho é, tipo, o produto entre a força, o deslocamento e o cosseno do ângulo entre eles, né? No caso, vetor, vetor força-peso e o ângulo com que o vetor força-peso vai com o vetor deslocamento. Mas nesse caso, como é que é mais fácil de calcular? Uma forma mais fácil que eu fiz na questão de calcular o trabalho em relação a essa força-peso, que era em relação à altura, né? Quando o objeto ele sobe uma rampa, você pega apenas a altura da rampa e calcula aquele trabalho. Ou seja, o trabalho realizado pela força-peso é apenas a força-peso vezes a altura. O produto entre a altura e a força-peso. Nesse caso, esse trabalho ele é igual à energia potencial gravitacional. Então a gente pode trocar como sendo, a gente vai falar sobre energia agora, né? Então eu vou explicar o que significa essa energia, né? Essa energia potencial gravitacional é uma energia causada pela gravidade. Tá vendo essa maçã aqui? A partir do momento que eu lanço uma maçã para cima, eu apliquei uma força, né? Beleza? Quando eu apliquei uma força para cima, no sentido para cima, opa, arrumei a imagem aqui. Deixa eu botar um vetor aqui para vocês verem melhor. Se eu realizar uma força para cima, né? O vetor de deslocamento para cima, então necessariamente o vetor também de deslocamento é para cima, né? Já que eu apliquei uma força para cima e o vetor de deslocamento está subindo, já que o objeto está saindo da palma da minha mão para cima. Só que o vetor força-peso é para baixo, né? Em relação ao centro de massa para baixo. Desse modo, o produto vetorial entre a força-peso e o vetor de deslocamento é negativo, né? Ou seja, o trabalho ele está realizando um trabalho negativo em relação a esse sistema quando o objeto está subindo. Ou seja, quando eu aplico uma energia ali, uma energia para subir um objeto, ou levanto um objeto, nesse caso, essa energia é máxima, e a partir do momento que chega nesse ponto aqui, ó, a energia é mínima. Ou seja, o trabalho é negativo da energia, o trabalho da, o trabalho em relação à força gravitacional é negativo, porque ele tira energia do sistema a partir do momento que o objeto está subindo. Então, ou seja, quando ele parte aqui com 240 joules, por exemplo, ele vai diminuindo, né? Então, ele chega a 100 joules, por exemplo, ele chega a 20 joules, e nesse momento ele chega a 0 joules, né? Então, é o ponto de equilíbrio de energia mínima nesse ponto. Mas é o que acontece quando o objeto chega no pico máximo e começa a cair. O vetor, o vetor, esse vetor de deslocamento começa a ir para baixo, né? Porque o objeto agora vai cair. E o vetor força-peso também é para baixo. O produto vetorial entre esses dois aqui, ó, é positivo. Significa que o trabalho é positivo. Se o trabalho é positivo, ele está jogando energia no sistema. Se ele está jogando energia no sistema, o objeto vai descer agora nesse caso, entendeu? Então tem uma conservação de energia aí potencial também. Essa energia é calculada da mesma forma do trabalho, né? Então essa energia é mg, que no caso seria a força peso aqui, ó, vezes a altura. Então, a diferença entre a energia potencial gravitacional final menos a energia potencial inicial é igual a menos o trabalho, né? Isso coincide também, essa fórmula é igualzinha à fórmula de energia elástica, né? Energia elástica não, é o trabalho elástico. Então, é só aplicar esse tipo de fórmula aqui, os conhecimentos aqui que eu acabei de falar em relação a isso, você consegue achar às vezes a velocidade ali, com que o objetivo, a altura, entendeu? Então, desse modo, a gente consegue fazer algumas manipulações algébricas para determinar esse tipo de energia. Vou falar agora de conservação de energia, ou conservação de energia mecânica. Deixa eu só trocar esse cara aqui, ó, que não é assim, é MEC, que eu vou falar sobre energia mecânica. Energia mecânica de um sistema é a soma da energia potencial, que eu falei antes no vídeo passado, onde a energia potencial produz entre a força, a gravidade e a altura com que o objeto está, né? E no caso, eu me perdi aqui, calma. A energia mecânica é a soma da energia potencial, que eu falei, com a soma de energia cinética, né? A energia cinética é aquela energia onde tem o movimento, né, de um corpo, onde a energia cinética é calculada pelo produto entre a massa e a velocidade ao quadrado, dividido por 2, dos objetos que compõem o sistema. No caso, em um sistema fechado,
em um sistema, no caso, onde eu tenho apenas forças conservativas, o que seria forças conservativas? Seria forças onde elas podem se retroceder. São forças que ocorrem de forma a se conservar no sistema, promovendo de novo a mesma energia. Por exemplo, são forças que, tipo, elas se conservam sempre. Um exemplo é a força gravitacional. A energia potencial gravitacional, como vocês viram naquele exemplo da laranja que eu fiz aqui, ó, quando eu jogo a laranja para cima com energia X e essa energia tende a diminuir, essa energia aqui, ó, no ponto é zero. A partir do momento que chega essa energia zero, ela começa a descer de novo, porque eu ainda tenho a atuação da força da gravidade. Então, esses dois pontos aqui é iguais, ó, da laranja, esses dois pontos são a mesma energia, só que com energias diferentes, né? Energias com sinais talvez contrários. Então, essa energia aqui é igual. Esse tipo de energia é conservativa. Essa força gravitacional é conservativa. Outra força conservativa é a força elástica. Ela tende a retroceder, né? Toda vez que você aplica uma força numa mola, a tendência é ela aplicar a mesma conservação se eu não tiver atrito. Pronto, o próprio atrito promove uma força que não é conservativa. Quando você faz atrito em um objeto, isso tende a esquentar, né? Quando você faz atrito entre duas superfícies. Quando você faz atrito entre duas superfícies, essa temperatura aumenta. Essa temperatura é chamada de energia térmica. Essa temperatura é uma energia dissipativa. Ela não retrocede depois, porque essa energia de calor ela é transferida para o ambiente, entendeu? Ela esfria, por exemplo. Então eu não tenho essa energia perdida, entendeu? Eu não tenho energia conservada aí no caso. É diferente de energia potencial, né? E energia elástica, ela não se conserva, a energia térmica, por exemplo. Então, desse modo, a energia mecânica do sistema é a soma da energia potencial com a energia cinética, né? E a energia mecânica é justamente isso, a soma da energia potencial com a energia cinética. Mas, se eu falar que eu tenho uma conservação de energia cinética, isso aqui implica que a energia mecânica é igual a zero. Isso implica que, se eu passar o U subtraindo aqui para o outro lado, né? Passar esse U para o outro lado, eu fico com KF menos KI, que é a variação de energia cinética, beleza? A energia cinética final menos a energia cinética inicial é igual a menos U, beleza? Se você trocar agora o U pelo U que eu achei aqui, ó, a variação de energia potencial, você acha exatamente a equação geral de conservação de energia mecânica. É onde tem uma energia cinética final, mais energia potencial final, que é igual a energia cinética inicial, mais energia potencial inicial. É o equilíbrio, né, de energias ali. É justamente esse ponto aqui da maçã. Eu tenho um equilíbrio aqui de energia cinética potencial e energia cinética e energia cinética, né? Perdão, energia potencial gravitacional e energia cinética. Tem uma conservação de energia aí. É justamente isso que ocorre na conservação de energia mecânica.